Meus amigos, está sendo comentado que objetos estranhos foram registrados pelo Google Maps. Já já vou mostrar as imagens e vocês tiram suas conclusões. Justamente ali no local da gravação daquele objeto que o Mike gravou. Eu já vou mostrar uma série de objetos que as pessoas estão percebendo que estão escondidos entre os rios e no meio da mata, no meio da floresta. É praticamente uma floresta, mata bem fechada. E de repente os objetos já estão já ali há muito tempo, né, rondando aquela área, mas agora resolveram se amostrar. Já já vou mostrar as imagens para vocês. Bom, vemos aqui o show da boiadeira da Ana Castela, nossa querida Ana Castela. Inclusive, também eu gosto muito dela. Meus amigos, o que acontece? A Thalita, ela registrou o momento do show dela em Marilac, Minas Gerais, e mandou para mim no meu e-mail, né? Ela, né, gravou a tela do History do Instagram da Ana Castela e ela observou um objeto também passando em alta velocidade aqui. Em alta velocidade. Já já vou expor para vocês, mas vamos dar continuidade, maiores informações sobre esses objetos estranhos no meio da mata. E eu quero mostrar também sons estranhos que o Mike ouviu antes dele registrar aquele objeto à noite no meio da mata, no meio da floresta. Realmente sons bem estranhos, deu para escutar bem, parece uma catraca. E sons estranhos, parecia uma pessoa engasgada. Esquisito, como se tivesse, vamos dizer, até mesmo ali próximo à casa dele. Ele levantou assustado, ou seja, tem vários animais, né, galinhas, etc., mas não era um som de animais. Aí logo à noite ele percebeu aquele objeto, tá? Então, meus amigos, sem enrolação, vamos aqui ao Google Maps. Então as pessoas estão marcando diversos objetos estranhos, tá? Então, bem na localidade onde vive o Mike, possui esse rio, né? Esse rio é o rio Tacanissa. Pois realmente, são objetos bem estranhos. Observe, as pessoas estão comentando a respeito desses objetos aqui, bem no meio do mato. Ou vamos dizer, não vou dizer que sejam objetos, né? Pode ser o quê? Talvez algum. Parece estruturas, né? A gente olhando assim, né? É, parece ser estruturas, tá? Mas pode ser o quê? Alguma anomalia na, na câmera, algum tipo de aberração na câmera. Está muito perfeito para ser uma. Não é? Está muito perfeito. Vemos aqui um objeto circular discoide, bem no meio da mata, e outro objeto em forma, bem do lado, em forma de, de triângulo, né, em forma triangular. Essas imagens também não foram, essas fotos não foram tiradas recentemente. Deve ter o quê? 4, 5 anos atrás. Mas, curiosamente, né, bem próximo ali do avistamento, do local do avistamento daquele objeto, né, as pessoas inteligentes, né, claro, muitas pessoas pesquisando, né, aí, claro, as pessoas vão descobrindo muita coisa, tá? E aí as pessoas resolveram em procurar no Google Maps, para ver se encontra alguma coisa. E próximo ao local do avistamento, a casa dele está por ali, tá? Foi registrado esses objetos, né? Foi observado esses objetos no meio da mata. Parece que mais objetos também foram encontrados, as pessoas estão marcando, tá? E as pessoas estão marcando. Você pode também procurar esses objetos da sua casa, do seu celular, do seu computador, tá? Só você digitar, por exemplo, o Rio Tacanis. Digita Rio Tacanis, que de cara vocês já vão ver esses objetos aqui. Eu me lembro, há uns 5 anos atrás, eu publiquei um vídeo no canal Conexão UFO Brasil. Eu digitei as coordenadas e realmente deu para ver um objeto discoide lá em Porto Rico, tá? Lá em Porto Rico. No ângulo exato, deu para ver um disco voador perfeito em Porto Rico pelo Google Maps. Deu para ver perfeitamente. Um vídeo muito antigo que eu fiz aqui, tá? Mas assim, isso está chamando bastante atenção, né? A aparência dessas estruturas, né? Não é por menos, está chamando atenção, cara. E aí, o que pode ser isso? Coloca nos comentários aí, eu quero ver a opinião de vocês, né? O que pode ser isso daí, né? Seria o quê? Uma casa com esse formato viscoide? E esse outro objeto aqui do lado, o que é isso, né? O que explica isso? Será que alguém publicou ali de brincadeira? No... Alguém do Google colocou ali de brincadeira isso?
Eu não acho isso provável, né? Eu vou ampliar um pouco mais com a lupa, mas uma coisa é certa, meus amigos, coisas estranhas estão acontecendo, né? Desde 2019 que eu venho mostrando coisas estranhas, não só no clima, mas assim, é, eventos astronômicos, esses eventos aí ufológicos, né? Coisas estranhas estão acontecendo. Agora, o que chama atenção também são os detalhes do objeto, né? Aqui está fazendo frio, hein? Resolveu fazer frio, tá complicado, tá até difícil para falar, tá? Agora o frio resolveu aparecer aqui no Rio de Janeiro, porque também muito dia de chuva, né? Praticamente não está fazendo sol. Mas a hora que o sol vier, meus amigos, ó, segura a onda, tá? A hora que começar o período de seca, com a presença do ninho, a coisa vai ficar feia, tá? Então tem que aproveitar esse friozinho para dormir, entendeu? Mas dando continuidade, muito estranho. Agora vamos aos demais objetos. Então a casa do Mike está por aqui. A gente não sabe a localização exata, né? Ou está mais para cá, ó. Ou está mais para cá, onde tem essas casas aqui, né? De repente a casa dele está por aqui, ó. Temos aqui algumas casas. De repente a casa dele está por aqui. Provavelmente. Então não é tão assim. Porque 200 metros? Talvez uns 200 metros, né? Vamos lá, botar uma distância. Estou dando um chute ali. 110 metros, né? Peraí, 1 quilômetro, isso tudo? Peraí. 1 km? Desse objeto no meio da mata seria 1 quilômetro. Porém, o avistamento dele foi mais próximo, né? Foi mais perto. O objeto que ele avistou, talvez o que? Uns 100 metros, por aí. 200 metros, no máximo 300, tá? Só que no vídeo que ele mostrou durante o dia, o objeto está num lugar, que ele gravou, o objeto está num lugar mais limpo, tá? Talvez num morrinho igual esse aqui, ó. Isso aqui é um lago, né? Então, por aqui, ó, nessa localização, num raio aí de 200 metros, 300. Estou dando um chute. Pelas imagens, deve dar mais ou menos isso aí, tá? E é mais ou menos 1 quilômetro, num raio de 1 quilômetro, é isso que estou querendo dizer, que no raio de 1 quilômetro foram encontrados esses objetos bem próximos ao rio, entendeu? Então, de repente, os objetos estão circulando ali, não é de hoje. Então, as pessoas marcaram isso aqui, essa luz azul bem no meio do rio. As pessoas marcaram isso aqui e nomearam de objeto 3. Será que tem um objeto ali debaixo do rio? Quem sabe? São possibilidades, cara. São possibilidades. Por que não? São possibilidades. As pessoas marcaram outros objetos também. Objeto 4. Vamos ver o que é esse objeto 4. Uma mancha também no meio da mata. Uma mancha azulada. Mas o que me chamou a atenção foi aquela estrutura, né? Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Objeto 2. Então aquele seria o objeto 1, né? Cadê o objeto 2? Também no meio da mata, vamos ver. Objeto 2. Também uma mancha, né? Uma mancha avermelhada no meio da mata, né? Uma mancha avermelhada. Então, as pessoas observaram isso aqui, tá? Essas são 3 manchas, né? 2 manchas azul, uma vermelha e aquela estrutura. Pode ser um problema aí, uma, uma aberração na lente do Google Maps. Pouco provável também, né? Pouco provável. Acho que a gente tem que pensar com lógica, né? Vamos falar a verdade. Seria uma barraca ali no meio da mata, cara? Desse tamanho? Mas isso aqui é a floresta fechada, né, velho? Isso aqui é a floresta fechada, né? Tá dando pra ver. Será pode ser alguma coisa, né? Pode ser aí, né? Uma estrutura ali no meio do mato. Uma, algo humano, né? De repente alguém botou ali uma estrutura, mas é grande, né? Uma estrutura grande. Seria algo grande.
E essa coisa aqui, em forma de, deixa eu limpar a distância, em forma de triângulo, né? Bem estranho. Esses aqui são vídeos anteriores que o Mike fez antes da filmagem, durante a tarde, durante o dia, que ele observou muitos aviões, muitos chemtrails. Será que o governo já estava sabendo, já tentando cobrir o céu com esses rastros químicos? Faz um pouquinho de conspiração. Será que não era isso? Será? Você lembra daquele filme Destruição Final? Que muitos rastros estavam passando na frente do cometa Clark? Você lembra dessa parte? Então, será que o governo, será que a fábrica já não sabia disso? É uma pergunta. Porque coincidiu, rastros químicos, a cerca dele foi derrubada. Enfim, vejam o vídeo. Barulhos, barulhos esquisitos, de criaturas estranhas, que não eram galinha, porco, nem nada. Do começo. Aqui de manhã, quando os aviões estavam passando, ali tem um registro. Eu não tô conseguindo acessar todos os stories, então eu vou fazer meio pitocado, tá? Tava passando bastante avião, os animais estavam muito agitados. Eu não tô conseguindo pegar os stories dos animais, mas tem ali no destaques. Olha, a minha cerca tava derrubada, a cerca elétrica. Então eu vim arrumar a cerca, tá, gente? Eu vou dar uma cortada aqui, senão o stories vai ficar muito longo, mas essa cerca tava derrubada do nada aqui, né? Os animais estavam correndo, os cavalos, tudo. Aqui tem um barulho, gente. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Senhor. Vamos, Billy, venha. Ó. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Meu Deus, o que é isso? Gente, ali eu tinha ido ver o som, né, galera? E aí começou a aparecer, teve esse estalar ali em cima da minha casa, que era como se fosse uma catraca, que vocês escutaram no stories anterior. E aí começou a aparecer esse objeto brilhante em cima do rio, que tinha aproximadamente uns 70 metros. Não é algo pequeno, em torno de 50, 60 metros, eu tenho certeza. Porque ele ficou pairado no rio, aí ele apagou as luzes e, gente, é em cima do rio. É uma região totalmente fechada, de mata aqui. Eu vou postar porque faltou isso para algumas reportagens postarem, porque eles falaram como se lá fosse algo que tivesse desligado. Eu fiz um desenho, vou deixar a foto do desenho aqui. E, gente, o som que eu escutei lá embaixo, eu desenhei num papel o estilo do vibrar do som, como se fosse um código Morse, eu não sei, porque eram uns estalados lá embaixo, tipo um rosnado, meio inseto. Enfim, gente, foi algo muito surreal. Eu gravei vários vídeos, isso ficou em torno de uns 20 a 30 minutos ali, eu acredito, em cima do rio. Meu celular não tem, independente de filtro, essas coisas, não, ele não tem a resolução suficiente, porque não estava tão próximo da minha casa. E, ó, gente, esse é o desenho que eu fiz. Na hora eu fiquei meio perturbado, e aqui eu mostrando como que é a região onde eu moro, gente. Ó, essa é a minha casa, não tem nada ali, não tem civilização, não tem casa, tem apenas alguns pastos. É um local bem isolado ali. Aqui as pessoas são tudo humildes, então não tem a possibilidade de ter um drone de R$500 mil ali. Também não é giroflex, igual algumas reportagens falaram. Então eu quero deixar para vocês bem claro aqui que o que chama atenção, meus amigos, é que o local do avistamento, até chegar naquele pastinho, a mata é meio fechada, tá? É ruim de ir. realmente, gente, ontem eu vivi algo extraordinário, tanto com os animais, o som, os estalados, esse som de catraca e tudo isso que estava em cima da serra, que eu não sei o que é. Então eu deixei esse vídeo para ficar um pouco mais especificado e para vocês também acreditarem só nisso, gente. Qualquer coisa acima disso não é verdade, tá, gente? E eu também não tô aqui para colocar regra para ninguém, é só para vocês entenderem um pouco mais. E eu também fiz um destaque aqui com tudo registrado ao vivo. Então aí mais um pouco da versão dele, na versão anterior, aí vocês tirem suas conclusões, tá? E eu quero mostrar uma outra situação, tá? Aqui, ó, novamente local, né, onde ele viu o objeto, foi bem justamente em cima daquele gramado ali, né? Bem naquela área mais limpa, né? Também bem naquela área ali, que ele registrou ali o objeto durante a noite, né?
É bom ficar de olho que vai aparecer mais coisas, tá? Meus amigos, observem o que foi registrado no show da boiadeira. Indo ver, gente. O local da onde tava. Preste bem atenção. O objeto vai passar bem aqui, ó, em alta velocidade. Hum. Então eu não acho que é drone porque ele passou muito rápido, tá? Eu coloquei na câmera lenta e mesmo assim passou muito rápido, ó. Foi no O show local da de onde tava. Maricá, em Minas Gerais. Mais uma vez. Coloque nos comentários o que vocês acham. Eu adoro Ana Castela. Meus amigos, até a próxima.